A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos para mais uma escola dominical. Hoje a lição 3, o único Deus. O nosso Deus, ele é único, mas ele também é trino. Aí você fala, como assim, irmã Renata, único e trino? Sim, nós servimos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eles são um. Isso está escrito lá na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 7, que diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra aqui é Jesus, e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, quer dizer, é um único Deus com as três pessoas. E a gente pode comparar isso com o quê? Com a água, né? Eles têm a mesma essência, que nem a água, por exemplo. Ela pode estar no estado líquido, sólido ou gasoso, mas ela não deixa de ser água, ela não deixa de ter a essência. São diferentes, mas têm a mesma essência. O nosso Deus é único, tem todo o poder e também tem diversos nomes que o representam. Como, por exemplo, Jeová Shalom, que é o Deus de paz, Jeová Rafá, que é o Deus que cura, o Deus que sara, Jeová Jireh, que é o Deus que provê, temos Jeová Nissi, que Deus é a nossa bandeira, tem o Elohim, que significa Criador. Então Deus, ele tem vários nomes que o representam, e a gente vê que ali tem todo o poder. O nosso Deus é o único que pode dar paz verdadeira, o nosso Deus é aquele que cura por completo. Então tem vários nomes na Bíblia que representam que o nosso Deus, os judeus usam muito esses nomes, né, para falar sobre o poder do nosso Deus único. Deus chama Abraão. Quando Deus chamou Abraão no meio da família dele, a família dele era uma família idólatra e tudo mais, estava lá em Ur dos Caldeus e tudo. Aí ele chamou Abraão e a sua família, sua esposa no caso, para que ele saísse do meio da parentela e fosse para um outro lugar que ele mostraria e que faria uma grande nação. E ao longo da história, a gente vai vendo que Deus deixa muito claro que não era para adorar outros deuses, mas adorar somente Ele, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Né? Porque os outros povos, eles tinham vários deuses, que a gente chama o quê? Politeístas. Tem vários deuses. Só que o povo de Deus é um povo que é monoteísta, que adora somente Ele, é um único Deus. E aí o Senhor chamou Abraão para formar essa grande nação. Ele diz lá em Levítico 26:1, que é bem mais para frente de quando Deus chamou Abraão, que já está aqui na época de Moisés, ele fala assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada da vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Os povos, né, da redondeza, eles adoravam, eles faziam imagem de escultura e adoravam. E o Senhor falou: olha, não precisa fazer imagem de escultura, não precisa adorar. Eu sou Deus Criador, o Deus verdadeiro. Então somente a mim vocês vão servir. E Deus, ele sempre falava para o povo não se misturar, não se dar em casamento com outros povos, quer dizer, para as pessoas para não pegar o mesmo costume. Ele falou assim: olha, casa entre os povos, entre vocês mesmos, busque sempre me adorar e não adorar outros deuses, não misturar a cultura, não porque Deus, ele não gosta, ele faz acepção de pessoas, não é isso. Mas o Senhor falou assim: olha, você tem que se manter na adoração verdadeira, nos princípios bíblicos, de acordo com o que o Senhor passava, né? Nos 10 mandamentos, quando passou para Moisés, na chamada de Abraão. Só que o povo, às vezes, né, não cumpria bem isso. E aí tinha que a gente fala da idolatria do povo de Israel. O que acontecia? O povo tinha hora que estava bem com Deus, falando e tal, e Deus bradando na vida deles, eles tendo vitória. Daqui a pouco eles se misturavam com o povo que estava ao redor, começavam a adorar outros deuses, faziam imagem de escultura e pronto, o povo caía novamente. Uma coisa muito clássica, né? Que tem uma história que é quando o povo tá no deserto, saiu lá do Egito e tudo mais, Deus fez aquelas maravilhas, abriu o Mar Vermelho e tudo. E quando Moisés, ele vai ao monte e o Senhor dá os 10 mandamentos para ele naquele momento, Moisés demorou um pouco para retornar, que ele estava falando com Deus estava passando os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro para adorar, pegaram os pingentes, brincos, joias que eles tinham, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Né? Aquilo ali é idolatria. Moisés ficou muito bravo, quebrou as tábuas e tudo mais. Então, Deus não aceita que a gente adore a outro Deus. Tem que ser Ele, né? Ou a gente tem que servir Ele de corpo, alma e espírito, e somente Ele, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus Criador. E o Senhor já nos deu prova, a gente vê na Bíblia que Ele verdadeiramente é o Deus
único, e fora dele não há outro. E será que hoje nós praticamos a idolatria? Aí você pode falar assim, nossa, irmã Renata, mas você está falando com um crente aqui, irmã. Imagina, né? Então, muitos podem até dizer, não, eu nunca pratiquei, nasci no lar evangélico, eu nunca pratiquei, nunca fui idólatra nem nada. Outros podem até dizer, né? Olha, eu já adorei, já fui de outra religião, tal, então já até, mas agora, não. Só que assim, o que é idolatria? Você já parou para pensar o que é idolatria? Vamos ver? Idolatria é que presta um culto a ídolos, a imagem que representa a divindade. Isso aqui é o mais clássico, é o que a gente falou, idolatria, a gente já pensa em adoração de imagem. Mas tem outras coisas também, ó. Que tem uma admiração exagerada por pessoas ou coisas. Por exemplo, por um artista, por um pai, pela mãe, pelo amigo, pelo pet, por um objeto e outras coisas mais. Então, tem pessoas que ela não adora a imagem. Ela não se prostra ali, mas ela tem uma verdadeira adoração, um amor exagerado, sabe, uma admiração muito, muito exagerada por algum artista, às vezes pelo pai, acha que o pai e a mãe é perfeito, o que pai e mãe fala tá ali, outro pelo filho, outras vezes por um animalzinho de estimação, adora aquele animalzinho só, e não é assim. Pai e mãe a gente tem que honrar, como diz a Bíblia, a gente tem que respeitar, só que Deus é acima deles. Né? Filho, o pai e a mãe tem que amar o filho, mas Deus está acima do filho. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente pensa que idolatria é apenas adorar uma imagem, mas não é verdadeiro isso. Tem outras coisas também. Tem gente que adora determinado objeto, um computador, um jogo, alguma coisa. E que se alguém quebra, se acontece alguma coisa, nossa, aquilo parece que acabou o mundo para aquela pessoa. E não é isso. Deus ele não gosta disso. Ele é sempre em primeiro lugar. A principal adoração é ao nosso Deus. Amém, adolescentes? Então, observe a vida de vocês. Se você está tendo uma admiração exagerada por alguém, você amar alguém é uma coisa. Agora, você idolatrar aquela pessoa, você achar que ela é a única, que ela é perfeita, o que ela fala sempre está certo. Opa, peraí. Vamos amar, sim, os nossos pais, a nossa mãe, vamos, sabe, o avô, o tio, vamos amar, mas não adorar, tá bom? Temos diversos exemplos, mas a lição vai tratar de um episódio que ocorreu na época do profeta Elias. Então, parte de idolatria na Bíblia, esses problemas a gente vê diversas vezes na palavra. A gente abre a Bíblia ali, como eu já disse, o povo de Israel uma hora estava ali firme com Deus, adorando, acreditando, crendo. Daqui a pouco eles começavam a cair, aí começavam a entrar na idolatria. Vamos lá. Depois do reinado do rei Salomão, devido à imprudência do seu filho Roboão, o reino foi dividido. Antes, logo no começo, o povo de Israel tinha uma terra só, era um lugar só. Só que aí o Roboão, não vou entrar no mérito agora, né, dessa conversa, por que foi dividido, quem sabe numa próxima aula. E aí o reino foi dividido. Então ficou assim, ó. A parte do norte ficou chamada de Israel, então o reino do norte a gente conhece de Israel, e a capital ficou sendo Samaria. E depois nós tivemos o reino do sul, que era o reino de Judá, né, que a capital era Jerusalém. E o profeta Elias, ele ficava no reino do norte, ali Israel, cuja capital é Samaria. E muitos reis passaram, tanto por Judá quanto por Israel, pelo reino, passavam. E aí, pensando agora aqui, focando no reino do norte, que era de Israel, passaram diversos reis. Alguns temiam o Senhor, faziam que estava de acordo com a palavra do Senhor, mas outros faziam totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E nessa época, quem estava reinando era o rei Acabe, ele que estava reinando. E ele foi, assim, um dos piores reis de Israel. Olha aqui onde está escrito isso, em 1 Reis, no capítulo 16, do verso 30 ao 33. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, Acabe, a Bíblia fala, né, revela pra gente que ele foi um dos piores reis, ele não servia, fez tudo o que era ao contrário ao Senhor.
E ainda por cima, casou com Jezabel, que era uma mulher idólatra, e ela adorava quem? A Baal. E eles fizeram um templo para Baal, fizeram um monumento, uma imagem gigantesca para Baal, né? Para que adorasse. E isso acaba fazendo o quê? Corrompendo o povo. Foi 100% do povo que foi corrompido? 100% não, mas uma boa parte foi corrompida. Né? E aí o que Deus fez? Deus suspendeu as chuvas de Israel. Ficou um tempo lá em Israel sem chuva, né? Devido à rebeldia do povo, devido à idolatria do povo. E aí o profeta Elias, que era um homem muito usado por Deus, disse a Acabe que não choveria. Está lá em 1 Reis 17, verso 1. Diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E ficou sem chuva por 3 anos, e a pobreza foi extrema. Quando fala assim, ó, nem chuva, nem orvalho, é que à noite, cai aquele sereno à noite, né? E fica aquelas gotículas d'água nas plantas, na vegetação, né? Às vezes o carro, né? A gente acorda, o carro tá com aquele... Isso é o orvalho da noite, mas nem isso tinha. Era uma sequidão total. E sem chuva, o que acontece com a plantação? Naquela época, era agricultura, tinha até a pecuária, os animais. Mas sem chuva, os rios, os níveis dos rios começam o quê? A baixar. A plantação começa a morrer porque não tem água. Então, quer dizer, estava uma pobreza extrema lá em Israel. Era uma coisa muito difícil. E aí passou-se o tempo, muito tempo, tem umas histórias no meio, mas eu vou estar encurtando, fazendo um resumo aqui para vocês. Aí Elias vai até Acabe, manda um recado para Acabe, que queria falar com ele e tudo mais. E Elias, ele lança o quê? Um desafio. Ele fala assim para Acabe, falou assim: olha, rei Acabe, junta todo o povo e os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E aí está lá escrito lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 21 ao 22, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Cochear é você ficar, uma hora você está no pensamento, outra hora você está no outro. Você fica duvidando e fica indo em 2 momentos, 2 pensamentos, desculpa. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O que Elias está falando? Ele falou assim: olha, povo, se Deus, o Deus verdadeiro é o Deus que a gente serve aqui, que eu sirvo, então segue. Mas se for Baal, então segue. O povo ficou calado, não falou nada. E aí ele vai lançar um desafio, né? Aí ele fala assim, ó: Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividem em pedaço e ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloque fogo. E eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. O que Elias falou? Falou assim: olha, é o seguinte, então só tem eu aqui, que é o profeta do Senhor, e vocês aí os 450. A gente vai preparar um altar para fazer um sacrifício. Normalmente quando fazia o sacrifício, queimava, colocava o fogo e tudo mais. Só que Elias falou assim: não, a gente vai preparar todo o sacrifício, cada um conforme, um bezerro para cada, e o Deus verdadeiro vai responder com fogo. O fogo vai cair do céu, de alguma forma, de uma maneira extraordinária, sobrenatural, vai pegar fogo aqui. E foi isso que foi feito, né? Só que aí o Deus Baal não responde. E aí os 450 fizeram lá, tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, eles continuavam invocando o nome de Baal. Baal, responde-me. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E Elias, aqui eu vou fazer um parênteses, ele era tão ousado, ele tinha tanta autoridade de Deus, que Elias, depois vocês leem na Bíblia, ele fala assim: grita, fala mais alto, acho que Baal não está ouvindo. Olha, ele deve estar em alguma viagem, deve estar em alguma reunião. E o Elias ainda tirando o sarro deles, né? Mas isso ele fez porque ele tinha autoridade, ele tinha poder para fazer isso, né? Deus tinha dado a instrução para Elias. E aí eu sei que o povo
clamou, os 450 profetas, eles clamaram. A Bíblia diz que eles faziam até sacrifício com o corpo, sabe, de ficar se chicoteando e gritando e chamando por Baal, mas nada aconteceu. Aí quando chegou ao meio-dia, que ia começar o período da tarde, aí Elias falou, agora é a minha vez. Né? E Elias, ele vai preparar o altar, então ele também coloca lá o bezerro, limpa tudo lá, coloca o bezerro, ele pega as pedras, 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, ele coloca no altar, ele faz de uma forma em que fica assim, como se fosse uma vala, um rego, né, que eles falam assim, e Elias fala assim, pode pôr água. E jogou água sobre o bezerro, jogou água no altar inteiro, ali ficou cheio, transbordante de água. Jogou acho que umas 3, ele fala a primeira, a segunda, acho que é 3 vezes, acho não, foi 3 vezes que está até no versículo ali. Ele joga a água ali e ele faz uma oração, né? E sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Então Elias não precisou fazer muita coisa. Elias, ele arrumou o altar, deixou o altar como deveria, ele para provar mesmo, para provar que Deus era com ele, que Deus estava ali, que Deus é o Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado. Ele molhou todo o sacrifício, molhou tudo. Água e fogo, não pega, gente. Onde tem a água, o fogo não vai pegar, porque está úmido. Né? Até quando, não sei se os pais de vocês fazem churrasco, se o carvão estiver úmido, é difícil de pegar fogo, porque ele está úmido. Então não combina. Mas, e Elias fez uma oração muito simples. Ele falou, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus de Jacó, né? Mostra que o Senhor é Deus aqui. E o Senhor consumiu tudo, desceu fogo e consumiu tudo. A água, as pedras, o pó, não ficou nada. E aí o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. E a gente está terminando a nossa aula. Adolescente, tenha confiança que existe apenas um único Deus. Tem pessoas, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que corre atrás de um, que corre atrás de outro, e que adora pessoas, às vezes adora um pastor, adora um profeta, um missionário, e isso e aquilo. Não, existe apenas um Deus, e o Deus verdadeiro. E não é por muito falar, você pode ver que Elias não falou muito, mas é a confiança, você tem que confiar, você não pode ficar cocheando em 2 pensamentos e ficar duvidando, você tem que ficar firme. O nosso Deus é poderoso, Ele é único, Ele é o que criou tudo, Ele que te formou, Ele te conhece. Então sirva somente ao Senhor, ponha sempre isso no teu coração. Sabe, em todos os momentos da sua vida, vocês estão começando agora, vocês são pré-adolescentes, tem uma vida inteira pela frente. Então permaneça firme, lembre que só o Senhor é Deus e que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Fiquem com Deus, vamos para as nossas perguntinhas. Aqui, cite os 3 nomes de Deus, o que é idolatria, como foi dividido o reino, o rei Acabe foi um rei que servia a Deus, com quem ele se casou, qual foi o desafio proposto por Elias aos 450 profetas de Baal? Essas são as nossas perguntas, respondem, mandem para mim e terminamos a nossa lição. Que Deus os abençoe e vocês tenham uma ótima semana.